conosco mais uma vez. Não programamos há 6 meses de antecedência, mas aprove a Deus que o Senhor estivesse aqui, e a gente está muito feliz pela tua presença. Espero que o Senhor possa ser usado mais uma vez essa noite para falar à igreja, e que Deus abençoe sua vida, da Lídia, dos filhos também, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida do pastor Manuel. Pai, obrigado pela vida do pastor Manuel, obrigado pela vida da pastora Lídia, dos seus filhos, e de todo o trabalho que o teu filho tem feito, não só aqui nesse país, mas em tantos outros lugares que ele tem pregado a tua palavra. Nós pedimos essa noite saúde, pedimos para que o Senhor revista ele da tua graça, da tua bondade, e nas necessidades que o pastor Manuel tem, que o Senhor possa suprir cada uma delas em Cristo Jesus. Usa, Senhor Deus, o teu filho para trazer a mensagem que o Senhor colocou no coração dele, em nome de Jesus, amém. Obrigado, viu, pastor? A paz do Senhor. Bom ver vocês mais uma vez, e de saber que Deus tem cuidado de vocês. Você disse que ia apresentar, não apresentou, né? Eu fui pastor aqui por 16 anos, de 90 a 2005, antes de ir para o Amazonas como missionário, e depois disso voltei para São Paulo para assumir a direção nacional. Mas sempre que eu posso, eu dou uma passadinha aqui para ver vocês, né? Os nossos queridos irmãos, caminhamos juntos, rimos muito, choramos muito juntos, e eu sei que Deus tem suprido as necessidades de cada um. A pastora Lídia não está, agora antes de sair de casa, do Zé Roberto, ela mandou a localização em tempo real, porque ela estava atravessando a cidade e ia pregar numa igreja. Ela gosta que eu saiba onde ela está, não é? Mas ela está bem, os meus filhos estão bem. O Lucas está chegando aí, ele vem para o casamento do Caio, o nosso filho mais novo, e então o Lucas conseguiu uma passagem de avião mais barata para Ribeirão Preto, acredita isso? E eu não conhecia essa dica. Então ele chega no dia 19, deve passar o final de semana com vocês, depois vai a Campinas. Os meus filhos estão bem, a Raquel, o Mateus, o Caio, e eu acho que é só isso, né? O Pedro. Esqueci. Eu me lembro quando as pessoas perguntavam assim: pastor Manuel, vai almoçar conosco hoje, a família? Eu falei: tem certeza? Porque a família era grande. A igreja no Brasil tem caminhado bem, superado toda a pandemia, e nós temos visto o agir de Deus em todo o Brasil. Novos desafios estão aí, e eu espero que o Senhor Deus faça a vontade dEle, da pessoa certa que Ele quer, para colocar nas direções. Muito bom. Vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Agradeço a Deus pelo convite, e a você, Fernando, por abrir as portas para estar aqui com vocês. Hebreus 10, acharam? Sabe, uma das características
da carta aos Hebreus é a maneira como o autor apresenta Jesus. Um dos grandes problemas que nós temos é que quando a gente quer falar bem da nossa igreja, a gente denigre a outra. Quando você fala, minha igreja é isso, melhor isso, tal, você cria uma barreira. Muitas vezes da evangelização a gente acaba machucando as pessoas, porque as pessoas pensam diferente. Então o que acontece com o livro de Hebreus? Havia uma forte tendência para os cristãos daquela época retornarem ao judaísmo. Era uma tendência que as pessoas também estavam cada vez mais seguindo os rituais do judaísmo e esquecendo-se de Jesus. O autor de Hebreus, ao invés de ele criticar o judaísmo, o que ele fez? Ele apresentou algo melhor. É assim que nós temos que falar do amor de Deus para as pessoas, não criticando o que o outro faz, mas se você crê que tem algo melhor, apresente algo melhor para as pessoas, e o Espírito Santo faz o resto. Agora, o livro de Hebreus, eu quero ler 2 textos para você, que você vai perceber claramente que o autor de Hebreus, ele apresenta o que se fazia antes, mas apresenta Jesus como a melhor solução. Vou ler 2 versículos, para começar aqui, Hebreus 10, 11, olha só, presta atenção, lembra, o autor, ele não critica, ele apresenta o quê? Algo melhor, tá? Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Aí no versículo 12, ele diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Lá no versículo 17 ele diz, também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Esse texto é maravilhoso. Então o que o autor começa a falar? O autor começa a lembrar as pessoas como eram os sacrifícios. É interessante, se você conhecer um pouco da história, na Páscoa, uma vez ao ano, cada chefe de família tinha que ir a Jerusalém e levar uma oferta, uma ovelha para sacrifício. Se a pessoa fosse simples, levava 2 rolas. Vocês se lembram que quando José e Maria foram para apresentar Jesus, levou um par de rolas também? Isso fala que José e Maria eram pobres, simples, e Deus usou aquele casal. Ele poderia ter usado alguém da alta sociedade, mas Deus escolheu para ser os pais de seus filhos um casal simples, pobre,
mas temente a Deus. Aqui está a diferença. Temente a Deus. Por favor, não perca o temor ao Senhor nosso Deus. Temor não é medo, mas é respeito, tá? O nome de Deus não pode ser usado no dia a dia, naturalmente. O americano, aqui no Brasil, quando a gente fala, nossa, não é? Nossa! Aí você pensa, nossa quem? Mas nos Estados Unidos é, oh my gosh, oh my God, oh my God. Para qualquer coisa, oh my God. O nome de Deus é precioso e deve ser falado com sabedoria. E, por exemplo, irmão Ricardo, tem sua esposa, seus filhos. Aí o irmão Ricardo chega em Jerusalém. Se ele tem condições, ele já traz a ovelhinha de casa. Se não tinham condições, eles compravam a ovelhinha lá no templo. Lembra que tinha os mercadores? É claro que o preço era acima, superfaturado. E alguém estava ganhando dinheiro em cima da dedicação das pessoas. Por isso que Jesus chegou, sentou a chicotada, e não pensa que Jesus bateu assim, né? A Bíblia diz que ele sai daqui porque a minha casa será chamada casa de oração, casa de oração, casa de oração, e o povo, sumiu de lá, né? Agora, quando chegava o Ricardo, ele trazia a sua ovelha, chegava perante o sacerdote e dizia, sumo sacerdote, eu sou Ricardo, represento a minha família, e aqui está a ovelha para o sacrifício. Aquela ovelha era morta, seu sangue derramado. A mesma coisa fazia o Júnior Okabe, trazia a sua ovelha. Dizem os historiadores que na época da Páscoa havia tanto sangue saindo do templo que haviam córregos de sangue que jorravam para o lado de fora. Muito sangue. E aquela ovelha era sacrificada. Agora vocês imaginam que cada chefe de família é uma ovelha. Só que aquela ovelha sacrificada era para a remissão de pecados. Mas qual era a validade daquele sacrifício? De 1 ano. Depois de 1 ano, Ricardo, você tinha que pegar outra ovelha, o Júnior Okabe pegar outra ovelha e levar a ovelha até todos os anos para que houvesse remissão de pecados. E era difícil. Agora nós vamos ler de novo o 10, e você vai ver isso aí. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. E aí, o autor de Hebreus apresenta algo melhor. E eu quero apresentar esse algo melhor para que você entenda que quando você participar da ceia, você é uma pessoa privilegiada, porque você está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. No versículo 12, diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Qual foi o sacrifício que Jesus ofereceu? Ele mesmo. Ele disse: eu pago a conta. Você, Ricardo, você, Júnior, vocês pecaram e suas famílias pecaram, mas eu pago a conta para vocês. Eu vou no sacrifício. Jesus foi sacrificado por mim e por você. O sangue de Jesus foi derramado naquela cruz por mim e por você. Eu tenho uma imaginação bem fértil. Eu imagino Jesus escorrendo sangue
pelas suas mãos, o sangue caindo, e eu sinto como se estivesse passando por baixo, dizendo: Senhor, derrama o seu sangue de libertação, de perdão dos pecados sobre a minha vida. Eu fiz a minha parte, eu não deixei o sangue de Jesus cair por terra, caiu sobre a minha vida. Agora, aqui diz o seguinte: um único sacrifício pelos pecados, e assentou-se à direita de Deus. Aqui tem algo importante que vocês vão entender. Quando João o Batista estava pregando o Evangelho e anunciando que chegaria o Messias, ele dizia: o Messias está chegando, o Messias está chegando. Mas o próprio João Batista e Jesus, eles eram primos, mas cada um vivia num lugar diferente. João Batista vivia no deserto, usava roupa de camelo, comia gafanhotos. Jesus morava em Nazaré, lá no norte, numa cidadezinha do interior. É por isso que a nossa igreja tem o nome de Jesus, o Nazareno, né? E aí, ele anunciava: olha, o Messias vai chegar, o Messias vai chegar, arrependei-vos. E ele pregando assim, e de repente, lá de longe assim, Jesus começa a chegar perto daquela multidão, cada vez mais perto. No meio da multidão, de repente, João Batista, no meio da multidão, olha para Jesus. E o que é que ele falou? João 1:29, João Batista teve uma revelação de Deus, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém entendeu o que ele estava falando naquele momento. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro do Ricardo tirava o pecado de quem? Só da sua família. Só da sua família. Coitada daquelas pessoas simples que precisavam ajuntar com vocês para a graça de Deus cair sobre eles. Mas João Batista diz: este que está chegando é o Cordeiro de Deus. Não somos nós apresentando Jesus, é Deus que apresentou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele não foi sacrificado, não foram os judeus que mataram Jesus. Jesus se colocou à disposição para morrer por mim e por você naquela cruz. Quanto tempo tinha validade o sangue do Cordeiro do Ricardo? 1 ano. O sangue de Jesus não tem data de validade. Jesus morreu uma única vez, e o seu sangue derramado há 2000 anos. Se você falar: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, o Senhor Jesus te perdoa e limpa por completo. O sangue de Jesus tinha validade? Não. Quer uma prova disso? Olha o que diz o final do versículo 12, que Jesus, depois de fazer o sacrifício, ele fez o quê? Assentou-se à direita de Deus. O que significa isso? Lembra que quando a última palavra que Jesus falou foi o quê? Está consumado. Missão dada, missão cumprida. Jesus não precisa voltar várias vezes para morrer por nós. Jesus não precisa morrer pelos brasileiros, morrer para os chineses, morrer para os americanos. Jesus, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa misericórdia nos alcançou hoje. Se você está assentado aqui, foi pela misericórdia de Deus. Nós não merecíamos. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, tá?
pode ser bonzinho, né? E as pessoas me chamavam que eu era muito bonzinho. Ah, o senhor é muito bonzinho. O senhor... Eu um dia estava numa casa e o homem começou, o senhor é muito bonzinho. O senhor parece uma moça. Eu falei, epa! Pera lá! Não mistura as coisas não. Eu estava feliz com o elogio dele, para chega. Não adianta ser bonzinho. Você precisa permitir que o sangue de Jesus caia sobre a sua vida, sua família, sua vida pessoal. A minha mãe aceitou Jesus com 9 anos e morreu com 89 anos servindo ao Senhor Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo foi para mim, foi para você. Mas tem coisas melhores ainda pela frente. Quando você começa a seguir os versículos aí, ele diz assim no 13, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Jesus está à direita de Deus Pai, cumpriu a missão, voltou para o Pai, e agora, lembra quando Jesus foi batizado, o que uma voz disse? Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Agora Jesus está à direita de Deus Pai, dizendo, olha lá Pai, aquele lá é o pastor Fernando. Deus tem usado ele poderosamente. Agora é Jesus que nos apresenta. É Jesus que nos apresenta perante o Pai. O Senhor Jesus intercede por mim e por você. Ele te acompanha no seu dia a dia. Ele sabe das suas lutas, sabe das suas decepções. Não sei se já aconteceu aqui, mas certamente você disse, eu não vou mais na igreja. Chega, não vou mais na igreja. A igreja é formada de homens. Nós não vamos à igreja por causa de homens, nós vamos à igreja por causa de Jesus. E aqui diz que o diabo está no estrado de seus pés. Eu me lembro de um amigo meu, que passou uma pressão tão grande, uma provação tão grande, e ele foi me visitar. Aí ele cruzou a perna assim, tinha um papelzinho grudado, pensei que grudou com um chiclete, alguma coisa, né? Seu irmão, tem um papelzinho atrás. Sim, ele escreveu Satanás. Está debaixo dos meus pés. Ele não vai vencer na minha vida. E Satanás não vai vencer na sua vida também. Ele não tem autoridade sobre você. Você está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Mas a palavra continua. Aí você vai ver, nos versículo 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. O sangue de Jesus não tem data de validade, e ele tem garantia. Garantia dele não é de 2 anos. Por que as empresas dão 2 anos de garantia para você? Já parou para pensar? 2 anos, por que 2 anos? Normalmente todo vai dar problema depois de 2 anos, e eles fazem a gente gastar 2 anos pagando por uma coisa que a gente não está usando. Abre o olho para a próxima compra que você fizer, espero que não tenha nenhum lojista aqui também, né? Já estraguei o lucro. Mas presta atenção, uma única oferta foi dada. E no versículo 17, olha os detalhes desses versículos. Também dos seus pecados e das suas iniquidades, o quê? Jamais me lembrarei. O perdão de Deus é completo. O nosso perdão não. Quando alguém falha conosco, Jesus disse que é o que? A gente tem que perdoar? Quantas vezes?
Quantas vezes? Você sabe matemática. Quanto que dá 70 vezes 7? 490 vezes. É fácil. Mas Jesus que mandou. Como é que nós fazemos? A pessoa falha conosco, a gente diz: eu te perdoo. A pessoa vai, volta, falha de novo conosco, a gente diz: também chega, hein? Na terceira vez, a pessoa diz: eu te perdoo, mas não esqueço. O que significa isso? Significa que toda vez que eu falar Zé da Glória, eu vou lembrar para você que o Zé da Glória te passou um calote. Toda vez que você está andando na rua: oi, que menino bonitinho, qual é o nome dele? Zé da Glória. Você já lembrou de novo. Deus tem que trabalhar no seu coração de tal forma que o nome Zé da Glória torne-se um nome comum como todos os outros. Nós cristãos somos também falhos. Estou conversando com o pastor Fernando, chega o Zé da Glória, eu cumpro: pastor Fernando, isso aqui é o Zé da Glória, tal. O Zé da Glória cumprimenta e vai embora. Aí eu falo assim: esse cara era terrível, era assassino, e a gente põe a capivara dele para fora. O Fernando precisava saber disso. Era um novo homem em Cristo Jesus, mas a gente sempre lembra do passado das pessoas. E se alguém falha conosco, a gente faz questão de denegrir a pessoa. A gente denigre a pessoa. Você conheceu o Zé da Glória? Por favor, não fica com o Zé da Glória, que ele já foi gente difícil. O passado é passado. Na colmeia, quando existe uma batalha, e um marimbondo invade, mata as abelhas, e depois ele mesmo morre lá dentro, o marimbondo fica lá. Agora, toda vez que as outras passassem, dizer: esse aqui é assassino, esse aqui é maldoso. Sabe o que as abelhas fazem na colmeia? Aquele corpo estranho está lá, mas eles tecem ao redor daquela abelha morta cera, até que eles só desviam da abelha, sem falar da abelha. É isso que você tem que fazer. Perdoar é isso. Eu sei que você não vai esquecer, mas isso não vai mais machucar o seu coração, não vai te trazer mais amargura no coração. E aqui Deus está dizendo que da mesma maneira, quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, Ele esquece dos nossos pecados. Ele não fica cobrando: você fez isso, você fez aquilo. Ele promete dar vida nova. Agora, o que Deus faz? Olha, interessante. Miqueias capítulo 7, 18 diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante de sua herança? Só Deus faz isso. Ele perdoa. Se você pedir perdão com sinceridade, Deus vai te dar uma nova oportunidade para caminhar novamente. Pastor, eu já falei 10 vezes. Ore, arrependa-se, Deus vai dar a vitória para você. Mas tem mais uma coisinha. No versículo, Isaías 55, 6, diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A ordem que nós temos aqui é buscar a Deus. Aqui é o melhor lugar para buscar a Deus. É por isso que semanalmente todos nós saímos das nossas atividades e marcamos um encontro aqui, para juntos adorarmos a Deus,
para junto aprendermos a palavra de Deus, para juntos fazermos concertos, quando necessários forem. Quantas vezes forem necessários, conserte, e tenha certeza que você vai começar um novo dia nos cuidados do Senhor. Tem algo interessante, no Isaías 55, 7, deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ele está sempre pronto para dar uma nova chance para aquele que deixa o pecado, deixa a vida anterior e busca ao Senhor. Agora tem um último versículo para vocês. Miqueias 7,19 diz: Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados aonde? Nas profundezas do mar. Você sabe qual é o lugar mais profundo da terra, nos mares? É um lugar chamado Fossas Marianas. Sabe qual é a profundidade do nível do mar até o lugar mais fundo? 11.000 metros de profundidade, 11 quilômetros de profundidade. Onde é que Deus promete jogar os nossos pecados? Nas profundezas do mar. Jogou lá, esquece. E ainda os poetas dizem, né, que ainda em cima Deus coloca uma boia escrito proibido pescar, porque Deus não vai pescar, mas a gente tem o costume de voltar para o velho homem, quando você diz assim: eu só não te dou uns tapas, porque agora eu sou crente. No fundo, o que você fez lá dentro? Lá dentro você deu uns tapas. Não vem não. Ah, se fosse noutra época, eu pegava essa mina. Só de pensar você já está falhando. Deus não fica cavocando o nosso passado quando nós pedimos perdão ao Senhor Jesus Cristo. E eu, hoje à noite, ao participar da ceia, eu gostaria que você chegasse para participar da ceia, tendo consciência do que significa aquele pão, do que significa o cálice com o suco da uva, o sangue de Jesus, o corpo de Jesus, que foi partido por mim e por você na cruz. Quem deveria estar lá era Jesus, mas Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas principalmente eu quero dizer para você, se você chegou aqui hoje dizendo: pastor, eu preciso pedir perdão dos meus pecados, você está no lugar certo. É aqui, na casa do Pai, que você pode chegar na presença do Senhor. Você não precisa confessar o seu pecado para nós. Você pode confessar diretamente para o Senhor Jesus. E você pode ter a certeza que o sangue de Jesus, que tem validade total, vai ser derramado sobre a sua vida, e você vai sentir o perdão do Senhor. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar antes de participar da ceia, e eu gostaria de orar por você que está aqui. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois beba do cálice. Mas muitas vezes na igreja, a gente toma ceia com um olho só, e observa: o fulano de tal vai tomar ceia, mas ele não pode.
Não é da sua função fazer isso. É a sua função, na hora da ceia, dizer: Senhor, obrigado porque eu consegui chegar aqui. Eu posso estar aqui hoje. Seja agradecido a Deus. Se fulano de tal ainda não tem noção, ó Deus, tem misericórdia daqueles que não têm noção. Mas se você sabe que alguma coisa está atrapalhando você, sabe o que você precisa fazer? Examine-se o homem a si mesmo, ou seja, faça uma análise pessoal. Se existe alguma coisa que você precisa consertar, que você diga: Senhor, eu quero pedir perdão dos meus pecados. Você está pronto para participar da ceia? Alguém aqui diz: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Levanta a mão, dá um sinalzinho. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero participar da ceia e sentir paz no coração. Alguém quer levantar sua mão e dizer: pastor, ora por mim, por favor, que eu estou precisando. A gente vai participar desse momento. Eu gostaria que você tivesse um tempo de oração, enquanto nós nos preparamos aqui. E depois vamos participar juntos da mesa do Senhor. Gostaria de chamar os irmãos que vão nos ajudar na ceia, por favor. O pastor Zé Roberto, a Sônia, a Rita. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor enquanto isso. Feche os seus olhos. Oh Deus, obrigado por essa noite que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Obrigado porque a Tua palavra é viva. A Tua palavra falou com cada um de nós, que possamos chegar a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que possamos pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, e que o sangue, como foi pregado aqui pelo pastor Manuel, que o sangue de Jesus nos purifique de todos os nossos pecados. Ele morreu por nós naquela cruz, Ele fez a expiação, Ele nos deu perdão, Ele nos concedeu salvação. E todos que se achegarem a Ele essa noite, pedindo perdão, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Senhor, nos perdoe, que o Senhor nos limpe, que possamos estar, ó Deus, puros diante da Tua presença para poder participar da ceia do Senhor. Que possamos alimentar do pão, do cálice e trazermos à memória aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Abençoe Tua igreja, Senhor, nesse momento. E que o Senhor possa se fazer presente aqui nesse momento tão especial de participarmos da ceia do Senhor. É para a glória do Teu nome que eu oro e agradeço. Amém. Pode servir a ceia, por favor. Amém. Glória a Deus. Porque Ele veio, Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas
E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia, glória a Jesus. Dos que vão participar da ceia, todos pegaram o cálice, o pão, está acabando. Amém. Como foi pregado aqui pelo pastor Manuel, o sangue de Jesus ainda tem poder. O sangue de Jesus é poderoso, e infinitamente ele será poderoso, para sempre. Jesus morreu uma única vez pelos nossos pecados, ele não precisa mais morrer agora, já foi consumado, o véu foi rasgado, nós temos livre acesso ao trono do Pai, graças ao derramamento do sangue de Jesus naquela cruz, por mim e por você. Amém? Todos agora já receberam o pão, o cálice? Amém. Pega o pão na mão, vamos orar pelo pão em primeiro lugar. A palavra do Senhor diz que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, repartiu o pão, deu graças ao pão e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Senhor Jesus, obrigado, porque Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és aquele quem morreu pelos nossos pecados naquela cruz, e nós aqui queremos agradecer pelo Teu sacrifício, por cada um de nós. Tua palavra diz que o Senhor morreu por todo mundo, e nós Te louvamos porque o Senhor hoje está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós aqui na terra. Senhor Jesus, recebe agora esse momento, onde nós trazemos à nossa memória aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Consagramos esses pães a Ti, em Teu nome, amém. Coma do pão e seja grato ao Senhor. Amém. Glorificado seja o Teu nome, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor veio aqui na terra, viveu entre nós e morreu pelos nossos pecados. Naquela mesma noite, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança que faço em favor de vocês. Aliança eterna, aliança em que um dia eu voltarei para buscar a minha igreja. Aliança que nos faz lembrar da morte dele até que o Senhor venha. Aliança que nos faz lembrar que um dia nós passaremos a eternidade com o nosso Senhor. Senhor Jesus, obrigado pelo sangue que o Senhor verteu por nós naquela cruz. Sangue que nos limpa e que nos purifica de todos os nossos pecados. Sangue também que nos faz lembrar que um dia o Senhor vai voltar para nos buscar e nós viveremos por toda eternidade com o Senhor. O nosso nome está escrito no livro da vida, graças ao sangue que o Senhor verteu por nós naquela cruz. Antes de você tomar o cálice, compartilhe pelo menos com a pessoa que está do seu lado.
forma de comunhão, em forma da nossa união. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. Amém. Em Cristo nós somos um. Deus abençoe. Glória a Jesus. Amém. Tome do cálice e seja grato ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor está vivo. Obrigado porque o Senhor se faz presente aqui entre nós. Obrigado porque o Senhor um dia prometeu que o Senhor vai voltar para nos buscar. Obrigado, Jesus, pela tua promessa, pela tua palavra que nos garante isso. Um dia nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. E nós declaramos aqui: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo essa noite. Abençoe o nosso pastor aqui, o pastor Manuel, pastor Alídio, os seus filhos. Abençoe as pessoas que estão aqui na igreja. Abençoe as pessoas que estão em casa, participando também desse culto online. Abençoa, Senhor Deus, cada um de nós, e que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as doces consolações do Espírito sejam presentes em nossa vida, hoje, para todos sempre. Amém. Antes de nós sairmos, queria agradecer mais uma vez, pastor, obrigado por estar aqui com a gente. Ele vai retornar hoje para Campinas. O nosso carinho, o nosso respeito pelo Senhor e pela sua esposa e por toda a sua família, viu, pastor? Recebe o nosso abraço aqui. Deus abençoe. Não vá embora sem cumprimentar quem está ao seu lado, e uma ótima semana para todos, em nome de Jesus.